e nesta manhã tem a responsabilidade de nos transmitir a mensagem do Senhor, o reverendo Aurivan Marinho, presidente da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E a congregação vai se colocar de pé. Quero convidar aqui o pastor Gilmar para estar orando para o nosso presidente, para que o Senhor o instrumentalize e use mais uma vez, com muita graça, com muita unção, que aquilo que estaremos a ouvir possa de fato proceder, emanar do trono da graça de Deus para os nossos corações. Senhor, como será no céu se aqui na terra, ainda como pecadores que somos, o Senhor sopra pelo Espírito Santo essa coisa maravilhosa. Glória a Deus. E agora nós queremos rogar ao Senhor, ao Espírito Santo do Senhor, que não é menor em autoridade diante do Pai e do Filho, que uses de forma extraordinária a vida, a mente, o coração, a voz, os gestos, o Aurivan, para que nesse dia em que estamos finalizando essa reunião histórica, escrita e lavrada pelo Senhor, a gente saia daqui de tal jeito e com tal intensidade no coração, que vamos sair contaminando os outros pastores, os missionários, os presbíteros, os diáconos, as diaconisas, o povo nosso das duas denominações, para dizermos que grandes coisas o Senhor fez e ainda vai fazer. Usa o teu servo, porque nós estamos dispostos a receber tudo o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, graças e paz da parte de Cristo. Louvado e exaltado seja o Senhor pela maneira como Ele tem nos quebrantado, tem falado com a gente e especialmente tem nos unido em Cristo Jesus durante esses dias. Tudo isso que tem sido feito pelo Senhor aqui possa ter consistência e continuidade nas nossas vidas. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 17 de João, texto escolhido como texto base para esse encontro, e já foi falado, pastor Oswaldo, pastor Bértio, mas nós queremos mais uma vez fazer menção desse texto, pela graça de Deus, ouvirmos o que Deus tem mais uma vez a nos falar. Mesmo assentados, quero ler apenas, inicialmente, os primeiros 8 versículos desse texto. Capítulo 17, versículo 1 até 8. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo.
Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Amém? Amém. Senhor, aplique a sua palavra a cada coração. Meus irmãos, João 17 é um dos textos mais fantásticos que existe em toda a Bíblia. Depois de lê-lo, a vontade que temos é de recomeçar e ler novamente. O desejo que surge é de memorizá-lo no intelecto, interiorizá-lo no coração. E é daí que surge a súplica e o clamor da nossa alma, pedindo para que o Senhor descortine diante dos nossos olhos, mediante a iluminação do seu Espírito, a profundidade e a riqueza de tudo aquilo que o Senhor quis nos transmitir através dessa maravilhosa oração. João 17 ficou conhecido não por acaso, universalmente conhecido desde o século XVI como a oração sacerdotal. A oração em que o Senhor Jesus basicamente se propõe a orar por três coisas. E nesse sentido é que há, para a maioria dos comentadores, com algumas controvérsias, a divisão de João 17. No primeiro, do versículo de número 1 a 8, ele ora pela sua missão, ele ora por si mesmo. Ele diz: Pai, é chegada a minha hora, a hora em que a obra que ele veio realizar está para ser consumada na sua plenitude. Nos versículos 9 a 19, ele ora pela igreja do presente, os seus discípulos, aqueles que terão de imediato a responsabilidade de dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus aqui na terra. E finalmente, dos versículos 20 em diante, o versículo 20 em diante, o Senhor ora pela igreja do futuro, aqueles que já foram de antemão escolhidos pelo Senhor e que no futuro serão agraciados e trazidos das trevas para a sua luz, e que se constituirão na igreja do Senhor, que haverá de lançar mão do legado deixado por ele e pelos seus discípulos para dar continuidade à missão aqui na terra. Assim sendo, ele ora por ele ora pelos discípulos da igreja do presente, e ele ora por nós, os crentes do século XXI, que tem o desafio de enfrentar toda uma realidade cultural, política, econômica, religiosa, que é, em tese, contrária aos princípios da fé cristã. Ora, João 17 serve então para desmistificar algumas das nossas ilusões, alguns dos nossos preconceitos e alguns dos nossos equívocos que temos sobre missões, que temos sobre doutrina, sobre teologia, sobre a nossa caminhada como igreja aqui na terra. João 17 nos revela o quanto a missiologia é extremamente dependente de uma série de outros fatores, e que missões não acontecem sozinho, e que missões não acontecem do nada. Quando pensamos em missões distintas, separadas desses outros fatores que quero mencionar, então o resultado é fracasso e frustração. João 17 nos mostra que o modelo de missiologia encontrado na vida e nos ensinos de Jesus se serve desses fatores que são imprescindíveis para o bom êxito da mesma. E que fatores são esses? Que questões são essas as quais a missiologia ou a missão se utiliza para que de fato ela se torne eficaz, para que de fato ela se torne produtiva, frutífera e alcance o seu objetivo e a sua finalidade maior?
Bom, de quem então a missiologia se serve? Olhando para esse texto, eu poderia levantar aqui muitas questões, mas eu queria citar apenas duas. Para mim, esse texto claramente nos mostra que a missiologia, ela se serve da teologia e ela se serve da oração. E quando você observa esses dois fatores, teologia e oração, você encontra tudo aquilo que a missão precisa para que ela seja uma missão gloriosa, uma missão frutífera, uma missão produtiva e uma missão que triunfe diante de todos os poderes humanos, diante de todos os poderes espirituais que conspiram contra Deus, contra a sua obra, contra a sua igreja aqui na terra. Então, é nesse sentido que eu gostaria de colocar em primeiro lugar que a teologia serve à missiologia. Diga isso comigo. A teologia serve à missiologia. Amém? E de que maneira a teologia serve à missiologia? Aí, meus queridos, eu gostaria de me ater mais a essa primeira parte. Porque aqui o Senhor Jesus, Ele volta os olhos aos céus e Ele se volta para o Pai. E Ele se dirige especificamente ao Pai. E quando Ele se dirige ao Pai, Ele pede em primeiro lugar pela sua missão e por si mesmo. E aí onde eu encontro elementos teológicos fundamentais, indispensáveis para a missão. A missão não seria missão sem esses fatores. E o primeiro elemento teológico que dá base, que dá sustentação à obra missionária é o que está aqui no versículo 1, quando ele diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Aqui Jesus nos coloca qual é de fato o grande fim, o supremo fim da missão. E com base no que eu li aqui, qual é o fim supremo da missão? A glória de Deus. Para mim esse é o elemento número 1 da teologia. Tudo que nós encontramos na doutrina bíblica, tudo que nós encontramos numa teologia verdadeira, tem como finalidade a glória de Deus. E a verdadeira missiologia não abre mão desse pressuposto bíblico, doutrinário e teológico. Deus é a causa, Deus é o fim supremo da obra missionária, a glória de Deus. Porque é que nós vamos pregar? Nós vamos pregar não é em primeiro lugar porque nós amamos o pecador, é porque amamos a Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar nós vamos pregar não é nem porque queremos que o pecador saia do inferno. Em primeiro lugar é porque nós queremos ver Deus sendo glorificado na medida em que Ele deixa de ir para o inferno para ir para o céu. Então Ele vai glorificar a Deus. O fim da missão é, antes de tudo, a glória de Deus. E é por isso que Jesus está dizendo: Senhor, é chegada a minha hora. Que hora é essa? Essa hora representa uma trajetória que envolve a encarnação do Verbo, que envolve toda a humilhação, que envolve a morte na cruz, mas que envolve também a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua exaltação. Essa é a hora a qual ele se refere, que é a sua missão sendo plenamente consumada e Deus sendo glorificado. Ora, Deus seria glorificado, mas Ele também seria glorificado, porque Deus devolveria ao Senhor Jesus aquela condição original em que Ele estaria com o Pai e Ele seria glorificado outra vez. Meus queridos, a missão assim, ela é teocêntrica, ou seja, o centro da missão é Deus e por consequência Cristo, porque para Deus ser glorificado só mediante Jesus Cristo. E é na medida em que a igreja prega esse Cristo crucificado, ressurreto e glorificado, é que Deus é glorificado plenamente.
E por isso a igreja não pode prescindir da mensagem da cruz. A igreja não pode prescindir do Cristo vivo. A igreja não pode prescindir da mensagem daquele que é verdadeiramente o único que tem palavras de vida eterna. E por isso a igreja evangélica congregacional tem um compromisso: é tornar Deus o centro da sua missão, é tornar Jesus Cristo o centro da sua pregação, para que assim Deus seja glorificado. Igreja que é igreja, pastor que é pastor, crente que é crente com compromisso, tem uma missão. A exemplo do Senhor Jesus, tem uma missão. E essa missão não é uma missão qualquer, é uma missão voltada para a glória de Deus. Qual a importância de compreendermos a missão a partir desse pressuposto teológico que tem como alvo a glória de Deus? É que somente aí é que nós vamos passar pelos sofrimentos. Somente aí é que vamos passar pelas tentações, sem nos deixarmos ser levados nem para um lado nem para o outro. Se não perceba, o Senhor Jesus Cristo estava diante do sofrimento. O Senhor Jesus estava diante de uma cruz maldita. O Senhor Jesus estava diante de religiosos hipócritas que conspiravam contra Ele. O Senhor Jesus estava diante de forças pagãs, políticas. O Senhor Jesus estava diante de forças culturais. Tudo conspirava contra a obra a qual ele veio realizar. Diante disso, o diabo colocou perante ele todos os reinos da terra. Grande tentação. Outro dia os judeus correram atrás dele, queriam colocar uma coroa na sua cabeça e transformá-lo rei. Mas ele tinha uma consciência: se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E assim sendo, ele ia deixando as tentações para trás. Os pináculos do templo não seduziam. A glória, o poder e as riquezas desse mundo não atraía. Por quê? Porque a sua missão não tinha como finalidade transformar-se numa empresa religiosa. A sua missão tinha como finalidade a glória de Deus. E quem tem a missão, que tem como finalidade glorificar a Deus em tudo que faz, e que entende que está aqui para isso, então foge das tentações, abre mão do imediatismo, não absorve o relativismo, não se torna um subproduto do pós-modernismo, mas diz: Senhor, estou aqui para que tu faças a tua vontade e tu sejas glorificado em mim, e um dia eu serei glorificado como igreja tua, estarei diante de ti para todos sempre. Amém. Meus irmãos, a verdade é que só há um caminho de vencermos a tentação das novas revelações, do mercantilismo da fé, da tentação do lucro religioso, da cultura hedonista, da religião paganizada e da crise de valores que paira sobre a nossa sociedade, que vai desde os mais altos escalões de poder desse país, das mais altas historicamente conceituadas instituições como o Senado Federal, até influenciar pastores, igrejas e membros. Há uma decadência. Os valores são relativos, não servem como norma para nortear a vida das pessoas. E diante disso, o que vale é o pragmatismo, é o que funciona, é o que dá certo, é o que dá resultado, é o que produz sucesso, é o que nos transforma em celebridades, é o que engorda o nosso ego. Mas diante de nós, se temos um compromisso, a glória de Deus, vamos superar tudo isso e vamos continuar dizendo que porque Jesus é o Senhor da missão, nós temos um compromisso: a glória de Deus acima de qualquer outra coisa. Acaba-se a dicotomia entre teologia e missão. Afinal, pergunto eu: qual o mais teológico de todos os evangelhos? O mais teológico de todos os evangelhos, para mim, é João. Se não observe, João começa falando de um tema que teologicamente é muito difícil de entender. O Verbo se fez carne.
habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo era Deus, estava com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez. Isso é teologia. Mas como é que João conclui a sua teologia? É dizendo que ela tinha uma finalidade evangelística. Todas essas coisas foram registradas para que os homens creiam que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, a proposta dele é evangelística. Mas ele sabe que para evangelizar ele tem que ter conteúdo. E o nome desse conteúdo é teologia. Não é filosofia, não é ideologia, não é heresia. É teologia que fala de Deus e das coisas de Deus. É lamentável que, num certo sentido, nós temos dado o nome de teologia exatamente aquilo que não é teologia. As filosofias às vezes entram nos seminários, é verdade. Confundimos ideologia com teologia, como fez Jonas. Tinha uma ideologia nacionalista e confundiu com a teologia que Deus tinha dado. E por causa disso ele não queria ir para Nínive. Mas Deus diz: olha, acaba com essa ideologia e vê que a teologia é a seguinte: eu te abençoei e você vai abençoar os ninivitas, inclusive os seus inimigos. Não importa, barreiras caem, preconceitos caem, contanto que eu seja glorificado. E o fato, queridos, é que você olha para o Evangelho de João e você encontra o seguinte: o Senhor evangeliza enquanto faz teologia, ou faz teologia enquanto evangeliza. Ele chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Isso é teologia. A mais gloriosa da salvação, a regeneração. Deus convertendo pecadores pela graça, em que o Espírito Santo tinha um coração de pedra e coloca um coração de carne. E ele chega para Nicodemos e evangeliza Nicodemos, usando-se da teologia da regeneração salvadora. Aí ele chega para a mulher samaritana e ele vai desenvolvendo a teologia da adoração e vai se revelando como Messias, aquele que é possuidor de uma humanidade, mas que também é possuidor da divindade. E lá ele diz para essa samaritana que ele é o Messias que havia de vir. Aí ela se converte numa missionária e vai lá ao seu povo e diz: vim que veio de um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é ele o Cristo? Enquanto fala de evangelismo, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade que liberta. Mas quando ele fala de teologia, ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o único que tenho palavras de vida eterna, vinde a mim. E então a proposta é teológica e evangelística. E o que é o problema? O problema é que nós precisamos de uma missiologia mais teológica, mas precisamos de uma teologia mais missiológica. Quem faz teologia tem que ter como finalidade alcançar pecadores, edificar a igreja. Era por isso que as institutas de Calvino tinham como finalidade edificar o pessoal da escola dominical. Mas, meus queridos, nós não podemos também ter uma missiologia sem teologia. Vamos ensinar o quê? Bom, aí é por isso que a igreja evangélica, que procura ter a igreja evangélica congregacional, que procura ter uma teologia fundamentada, aliás, uma missiologia fundamentada numa teologia, quando ela sai por aí para abrir um campo missionário, aí ela não tem indulgência evangélica, não tem despacho evangélico, sessão do descarrego, não tem venda de unção a R$900, poderia ser 0,800, mas é 900 agora. Não tem promessa do céu na terra, não tem água benta evangélica sobre a televisão, não tem um anjo mais forte do que o outro. Enfim, meus queridos, não tem uma série de outras coisas, porque nós cremos numa coisa: só a mensagem do Cristo crucificado e ressurreto é capaz de alcançar. É por isso que quando Paulo vai a Corinto, tem dois grupos. Tem um grupo mais filosóficos e tem um grupo mais místico. Os místicos querem milagres, sinais, para legitimar o apostolado de Paulo, porque até então é considerado de segunda categoria. Paulo veio depois. A gente não quer muito no apostolado dele, mas se ele fizer sinais aqui, a gente vai crer. O outro grupo era meio platônico,
filosófico, aristotélico, socrático, estoicista. E aí disseram, não, a gente quer conhecimento e sabedoria. Se ele aqui persuadir-nos com uma filosofia nova, nós creremos que Jesus é o Cristo. Aí Paulo diz, uns pedem sinais, outros pedem sabedoria, e eu prego a Cristo crucificado. Loucura para uns, escândalo para outros, mas para os que são sábios, poder e sabedoria de Deus. Poder e sabedoria de Deus. E é esse poder e essa sabedoria de Deus que a igreja tem que revelar na missão. A sabedoria do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, expresso nas páginas de textos como esse, que quando descortinado diante dos nossos olhos, faz com que a gente mergulhe nessas riquezas celestiais e nos dê conta de que somos indignos e que não poderíamos jamais ter acesso a coisas tão maravilhosas, e que os anjos, até mesmo segundo Efésios 3:10, aprendem com a gente na medida que essas verdades estão sendo desveladas diante de nós. Meus queridos, é verdade. Você chega numa livraria que nem a Luz e Vida, está cheio de pastores, de seminaristas, com um curso de bacharel de teologia, que não produz nada para Deus. Mas eu pergunto, alguns deles será que nasceram de novo algum dia? Foram de fato chamados e vocacionados por Deus? Às vezes eu fico preocupado porque esse pessoal, diante da demanda tão grande que a obra missionária, não está no campo. Mas hoje, lidando de perto, muito mais de perto com essa realidade, eu fico preocupado quando algumas dessas pessoas dizem que querem ir para uma igreja, porque eu não sei a dimensão do estrago que vão produzir. Por quê? Porque nunca se depararam com a realidade de que ministério, de que vida cristã, de que profissão, de que comprar, de que vender, de que consumir, de que beber, do que correr, qualquer outra coisa que façamos tem que ser para a glória de Deus. Então, por que a união está aqui? Por que a aliança está aqui hoje? Nós estamos aqui não apenas porque queremos nos emocionar, não apenas porque queremos cantar, abraçar, mas nós estamos aqui porque entendemos que esse é o caminho pelo qual podemos cumprir a missão e Deus ser glorificado nas nossas vidas. Meus irmãos, quando eu estava terminando o seminário, eu disse, Deus, eu quero uma igreja séria para ser pastor. E eu olhei, e foi aí que Deus levantou Antônio Almeida. Eu não era congregacional. Antônio Almeida, pastor da Aliança. E ele me convidou para ser pastor da igreja que ele estava saindo, onde estou até hoje, a Igreja Congregacional da Estância, lá no Recife. E quando eu entrei na igreja congregacional, eu entrei com uma dupla consciência. Eu estava diante de uma igreja histórica, mas diante de uma igreja que tinha uma história de missões, uma história de doutrina, uma história bonita de reforma, uma igreja que tinha um compromisso com a contemporaneidade dos dons, com a busca do avivamento. E nós não podemos prescindir de nenhum desses valores da nossa história, porque eles são valores bíblicos. Troca isso por qualquer uma dessas coisas aqui citadas, indulgência evangélica, água benta ou quaisquer outras coisas, seria negar a nossa fé, a nossa história, seria negar o nosso legado, e nós não temos o direito de fazer isso. Portanto, qual é a finalidade da nossa missão? A finalidade da nossa missão é a glória de Deus. Amém. Agora eu pergunto, em segundo lugar, qual é a bênção suprema da missão a qual nós queremos fazer chegar aos homens? Olha o verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual é a bênção suprema da missão? A vida eterna. Jesus disse, Pai, eu estou indo para a cruz morrer,
Estou indo porque eu quero abençoar as pessoas. Eu quero concedê-las a vida eterna. Ele não disse assim, eu quero dar um emprego. Eu quero torná-las mais ricas. Não foi isso? Ele até pode fazer isso e ele faz isso. Agora, aqui, quando ele fala da bênção maior que a missão dele vai proporcionar e que a nossa missão pode proporcionar aos homens, a bênção maior é a vida eterna. Amém. Meus irmãos, melhorar a vida das pessoas, os políticos podem fazer. Melhorar as vidas das pessoas, os projetos sociais podem produzir isso. Melhorar a vida das pessoas, qualquer um de nós pode fazer isso. Agora preste atenção. Conceder a esperança da vida eterna, só Jesus Cristo. Se nós fôssemos abrir campos missionários na perspectiva de melhorar a vida das pessoas, nós e elas seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Estaríamos oferecendo às pessoas uma esperança temporária, passageira, medíocre, reducionista. Mas quando a igreja evangélica congregacional sai para pregar e diz, vamos abrir um campo lá em Cabrobró, em Pernambuco, quando a igreja sai para abrir um campo lá em Felipe Guerra, no Rio Grande do Norte, quando a igreja vai lá para o Piauí, vai lá para o Tocantins, vai lá para a Bolívia, vai para a Espanha, quando a igreja vai lá para a África, ela vai comunicar para as pessoas que existe um Deus que concede vida eterna. Não é reencarnação, não é purgatório, não é uma vida melhor aqui simplesmente, é vida eterna. E Jesus está dizendo que a missão dele tinha como finalidade conceder essa bênção maior, a vida eterna. Agora eu pergunto, que vida eterna é essa? Essa vida eterna é um estilo de vida que começa na terra e que alcança sua plenitude no céu. Essa é a vida eterna que Jesus está falando aqui. Ora, e essa vida eterna que ele está falando consiste basicamente em quê? Que conheçam que eu sou, aliás, que o Pai é o único Deus verdadeiro e que eu sou o enviado dele. Em outras palavras, que os homens não fiquem mais nesse politeísmo, crendo em muitas divindades, se valendo de muitos deuses. Creiam que eu sou o único Deus verdadeiro, suficiente para salvar, para libertar, para fazer milagre, para acontecer na vida deles. E que Jesus é o enviado de Deus, ou seja, que os homens conheçam a Deus através de Jesus. E aí eu quero dizer o seguinte: se Deus não se revela em Jesus, a nossa fé seria deísta. É a fé daqueles racionalistas do século XVIII, que entendiam que Deus estava lá no seu trono, mas que ele não intervia na história, que ele não se revela dos homens. É um Deus extremamente transcendente, mas que não é imanente, ele não caminha na direção do humano. Restaria, portanto, essa fé subjetiva, abstrata, absolutamente irrelevante e inconsequente. Mas se Deus fosse o Deus dos pagãos, que se revela através das criaturas, então esse Deus seria o Deus do panteísmo, seria o Deus da nova era. Mas Deus, ele é o Deus que se revela, mas que se revela através daquele que ele enviou, porque aquele que enviou aprove a ele fazer habitar nele toda a plenitude da divindade. E é por isso que quando todo mundo queria deixar Jesus, porque ele já não estava oferecendo pão e peixe como antes, Pedro teve o discernimento espiritual e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e só tu tens palavra de vida eterna. Então, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, mesmo que o Senhor não dê pão hoje, mesmo que o maná não caia hoje, a gente vai continuar seguindo o Senhor. O Senhor tem palavra de vida eterna e isso acontece. Amém. Meus irmãos, a bênção suprema da missão é, portanto, a vida eterna. Um dia,
Deus quer reunir homens transformados, regenerados, glorificados na presença dele, para toda a eternidade darmos a glória, a honra e o louvor que ele é digno de receber. Isso justifica a missão. Ora, em terceiro lugar, eu digo que a causa suprema da missão é a eleição soberana. Se a finalidade é a glória de Deus, se a bênção suprema é a vida eterna, a causa suprema é que Deus escolhe pecadores. E isso você vai encontrar aqui nos versículos 6, 7 e 8. O versículo 6 ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste. Opa, primeira questão. Aqui foi que Jesus revelou o nome de Deus aos homens que o próprio Deus lhe deu. Quem são aqueles que seguem a Jesus? São aqueles que pertencem a Deus e que Deus colocou nas mãos de Jesus. E ele diz isso: eram Deus, e tu o confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Verso 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que para as pessoas de fato virem a Ele, tem que ser pela graça de Deus, tem que ser pelo poder de Deus. É nesse sentido que João 15,16 diz o quê? Não foi a aliança e a união que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor quem escolheu a aliança e a união. Amém. Não foi você que escolheu Deus e disse: Deus, eu quero ser seu. Mas foi Deus que escolheu você e disse: você é meu. Amém. Não foi você que disse para Deus: olha Deus, eu estou vendo que o Senhor está precisando de mim, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, missionária, e presbítero, e diácono, e eu quero trabalhar. Foi o Senhor quem te chamou, foi o Senhor quem te escolheu. O Senhor fez isso porque Ele acredita numa coisa: Ele acredita que Ele é capaz de usar pecadores como você e eu. Ele acredita numa coisa, na graça dele que é infalível. Porque Deus acredita nele, Ele chama gente como você e eu. Porque não pense que Deus acredita em você nem em mim. Deus não iria cometer um engano desse. Agora, quando Deus olha para ele, Ele diz: eu sou capaz de usar Zé Carlos, eu sou capaz de usar Marconi, Pastor Sandro, eu sou capaz de usar Anderson, Julimar, eu sou capaz. E porque eu sou capaz, eu vou chamá-los. Eu vou pegar um sujeito como Saulo de Tarso, birrento como ele é, marrento como ele é, totalmente contrário à minha obra. Eu vou surpreendê-lo no caminho de Damasco, vou chamá-lo, mesmo quando ele está indo contra mim, eu vou a favor dele. E vou mostrar para ele que em vez de perseguidor, ele vai ser perseguido. Em vez de embaixador do judaísmo, ele vai ser embaixador do cristianismo que ele persegue. E então, a partir de agora, eu vou dizer para ele que a minha capacidade, que a minha suficiência, que o meu poder vai se aperfeiçoar nele, para que na fraqueza dele, para que na conspiração dele, ele se torne servo nas minhas mãos e eu seja glorificado nele. Então, queridos, isso é o que Deus faz. Um dia eu cheguei para um seminarista lá na igreja e eu disse para ele: olha rapaz, nós nos sentamos aqui e nós acreditamos que deveríamos convidar você para trabalhar na congregação. Ele ficou todo muito feliz e muito espantado e muito empolgado e disse: pastor, muito obrigado por confiar em mim. Eu disse: você está enganado, eu não confio em você. Aí ele arregalou os olhos ainda mais. Eu disse: eu confio que Deus que chamou você pode usar você. Porque Deus é poderoso para usar você como usa a mim. É que a gente está separando você para trabalhar na congregação. Aí ele se aliviou. Mas meus irmãos, sabe o que é? Sabe o que é bom? Quando você pensa que a causa suprema da obra missionária
missionária é a eleição soberana de Deus. É que você tenha consciência de que por mais difícil que seja o campo, por mais terrível que o diabo seja, por mais que ele esteja juntando as forças do inferno, Deus tem os seus escolhidos naquela cidade. Mais cedo ou mais tarde, pela pregação do Evangelho, o Deus que te levou ali vai converter aquele pecador impossível de se converter aos olhos humanos. Ele vai vir trazido pelo Espírito Santo e a obra missionária vai acontecer. Não importa se a terra é ruim, se o povo é difícil, se o diabo está pior do que antes, não importa. O que importa é que o Senhor, que é soberano, vai fazer acontecer. Queira Deus. Paulo estava lá: eu vou embora, não vou mais trabalhar aqui. O Senhor disse: eu tenho muito eleito nessa cidade, eu tenho muito escolhido. Fica aqui, Paulo, a obra vai acontecer. Outra coisa, meus irmãos, é que se a obra missionária é fruto dessa causa soberana da vontade de Deus, o pecador, meus irmãos, não vai, depois de convertido, só tem uma coisa que vai fazer ele ficar na igreja congregacional: assistindo os programas de televisão que está aí, com água benta, indulgência evangélica e tudo mais. O que é que vai segurar ele na igreja? O mundo cada vez mais terrível. O que é que vai segurar? Eu sou de uma cidade do interior e sei que quando chega o carnaval, chega a campanha política, os irmãos aqui que trabalham no interior sabem disso. É uma luta, o povo não quer vir para a igreja, quer ir para a passeata do político. É uma luta, Copa do Mundo, o pessoal não quer ir para a igreja, quer ficar assistindo o jogo. Aí os da cidade sabem como é complicado, escola dominical, praia do outro lado. O que é que vai segurar esse pessoal na igreja? Aí eu vou para João 10. Olha aqui a nossa segurança. Porque é que a gente tem que crer que a obra de Deus ainda vai prevalecer no século 21. Capítulo 10, versículo de número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e ela e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, eu e o Pai estamos unidos, um só propósito: agarrar as nossas ovelhas, segurar as nossas ovelhas. E não tem demônio, não tem poder das trevas que arranque uma ovelha eleita, escolhida, vocacionada, chamada, regenerada, justificada, convertida, santificada e de antemão glorificada no propósito de Deus. Ninguém vai arrebatá-las. Eu as asseguro, eu as protejo, eu as guardo. E por isso na oração ele diz isso. Amém. Amém. Olha, qual é a implicação disso para a gente? Aí a gente vai virar pessoas acomodadas só porque soberanamente Deus vai fazer acontecer? Não, o texto mostra o outro lado, a responsabilidade que aqueles a quem Deus confiou suas ovelhas têm a realizar. Aí eu volto outra vez para o mesmo texto, capítulo 17, versículo de número 6. Manifestei o teu nome. Aqui está o nosso desafio. O Senhor fez isso de uma maneira ímpar, única. Ele era o próprio Deus, revelando Deus. E nós, como fazemos? Aí ele vai dizer como é que a gente faz. Manifestei o teu nome aos homens que me deste ao mundo. Eram teus e nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Meus irmãos, aqui é uma prestação de conta de um ministério. Isso vai acontecer com a gente. Quando a gente chegar lá no céu, o que é que a gente tem que dizer para o Senhor? Senhor, eu fui o pastor mais importante, que tive mais programa de televisão. Senhor, eu fui o pastor que tinha mais visibilidade na minha denominação. Eu fui o pastor que ocupei os cargos mais importantes. E é isso que a gente vai prestar conta. Ó Senhor, eu fui pastor de uma igreja, e a igreja era a maior da cidade. Eu até cheguei a subir no pináculo do meu templo lá, para mostrar para o povo que os anjos me amparavam. Não, coisa simples, né? Prestação de conta de Jesus. Ele nem diz assim: olha Senhor, eu expulsei muito demônio, eu ressuscitei mortos. Fazia parte. Mas sabe o que era o essencial do ministério dele? Olha a última parte do versículo 6. Eles têm guardado a tua palavra, Senhor.
Senhor, aqui estou eu para prestar conta do ministério que eu desenvolvi junto a esses homens. Senhor, veja, eu estou feliz, eu estou realizado, porque eu posso dizer para o Senhor que eles guardaram a tua palavra. O versículo 7, agora, Senhor, eles conhecem que todas as coisas que me deste, que me têm dado, provém de ti. Ou seja, versículo 7, Senhor, eles reconhecem que tu és o Senhor de todas as coisas. Eles agora sabem se render diante do teu senhorio. Eles aprenderam isso, Senhor. E o versículo 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Senhor, a outra coisa é que eles creram que eu sou enviado teu. Meus irmãos, a gente só tem que se preocupar com essas três coisas: que as pessoas recebam a palavra de Deus no coração, que as pessoas se submetam ao senhorio de Cristo, e que as pessoas conheçam que Jesus é o Cristo enviado de Deus, e que por isso elas devem se converter a Ele e depender dEle. Se nós conseguirmos essas três coisas no nosso ministério, não importa com quantos, importa que aqueles que Deus nos confiar cheguem a esse conhecimento, a essa realidade espiritual, de que o Senhor é Senhor, de que a palavra dele é para ser guardada no coração, e de que Jesus não é um guru qualquer, não é um psicólogo como estão querendo colocar, não é um gerenciador de empresa como bota alguns livros. Não, Jesus é o Cristo, o Salvador. Vocês perceberam a tendência? Jesus é psicólogo para muita gente, é gerenciador, é um grande administrador, é não sei mais o que. Mas esses caras, quando escrevem esse livro, eles não dizem uma coisa: que Jesus morreu uma morte expiatória, que a morte foi substitutiva e vicária, e que nós somos incluídos nessa morte, e que só existe salvação nele. Eita, Senhor. Terceiro, quarto elemento teológico que eu encontro aqui, nessa oração de Jesus, é que o meio eficaz da missão é o sacerdócio de Cristo. Qual é a finalidade suprema da missão? A glória de Deus. Qual é a bênção suprema da missão? A vida eterna. A vida eterna. Qual é a causa suprema da missão? Salvar pecadores. A soberania de Deus, a eleição, a vontade do Senhor se sobressaindo sobre a vontade humana. E o meio eficaz da missão é o sacerdócio de Cristo. Amém? Amém. Versículo 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Meus irmãos, há uma questão intrigante aqui nesse versículo 9. Qual é a questão intrigante? Que quando a gente pensa na missão, a gente pensa no mundo. Vamos orar aqui, mapear a cidade. E aí a gente descobre quem é o demônio forte. Se a gente descobrir quem é o demônio forte, a gente conquista a cidade para Jesus. Quando Jesus pensa na missão, ele diz assim: vamos mudar a economia. Porque se a economia se tornar favorável, a gente tem recursos para fazer missões. Vamos mudar a política. Vamos orar para que o presidente tal, que é ditador, que é muçulmano, que é comunista, saia do poder e a igreja acontece. Não, a igreja sempre aconteceu, mesmo com comunistas no poder. Quando as cortinas do comunismo caíram, descobria-se que tinha uma igreja grande, forte e abençoada lá por trás. Ou seja, o que estou dizendo é que o Senhor não condiciona o êxito da missão a fatores culturais, políticos, espirituais, religiosos, do ponto de vista dessa realidade. O diabo está muita raiva, por isso que a obra de Deus não acontece.
Ele colocou muito demônio aqui por causa disso. Eu não estou dizendo que esses fatores são impedimento. Eles são. Mas o que eu estou dizendo é que a questão número 1 para que a igreja do Senhor cumpra a sua missão é a própria igreja. Quando o Senhor pensa numa igreja que seja capaz de cumprir a missão, então Ele se preocupa com essa igreja. E Ele ora especificamente por essa igreja. Então de nada adianta o demônio estar amarrado, de nada adianta o dinheiro chegar na igreja, se a igreja não estiver com saúde espiritual para desenvolver a missão. Então a questão número 1, eu quero ser compreendido nisso, é que a igreja esteja em condições saudáveis para desenvolver a sua missão. Caso contrário, os outros fatores que são secundários podem ser até favoráveis à igreja, que nem por isso a igreja vai fazer missões. Eu me lembro do Ariovaldo Ramos pregando aqui na conferência, e ele disse que a vida toda orou, muita gente orou nesse país para que a economia melhorasse e pudesse fazer missão. Aí Deus provocou uma estabilidade econômica no país, e quando se pensou que a igreja e os pastores queriam fazer missões, eles queriam ficar ricos. Então, economicamente nós nos tornamos favoráveis, mas nós não temos traduzido essa estabilidade econômica em possibilidade missionária. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, meus irmãos, a gente está dizendo que missões não acontecem porque a gente não tem dinheiro. Missões não acontecem porque o sertão nordestino é muito duro. O povo é duro de coração. Não. Missões às vezes não acontecem porque a igreja está doente. A igreja está dividida. É o presbítero que briga com o pastor. É o pastor que briga com o outro. São muitos que só sabem criticar a denominação e que não se juntam para trabalhar. Então, meus irmãos, missões não acontecem porque a gente tem se tornado incapaz de corrigir as nossas enfermidades, de buscar de Deus o arrependimento para que a gente se converta e faça aquilo que Deus nos comissionou. Amém? Amém. Então, eu não quero demorar muito mais, mas eu quero dizer o seguinte: quando você olha para essa oração, você percebe que Jesus está se colocando aqui entre Deus e o Pai. Aliás, entre a igreja e Deus. Em que condição? Na condição de mediador. É Ele que media a igreja diante de Deus. Ele se apresenta aqui como sumo sacerdote. E às vezes a gente diz assim: Jesus orou por nós. Jesus ofereceu um sacrifício por nós. A Bíblia diz que que Jesus foi constituído eternamente sacerdote. Diz que Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Esse ministério sumo sacerdotal e mediatório é permanente e é eficaz. É isso que leva a igreja a ser bem-sucedida na obra missionária. É que Jesus foi constituído mediador para alcançar aqueles que o Senhor já escolheu. E que de antemão nós temos a consciência de que Ele, como mediador, é suficiente para alcançar esses pecadores. Amém? Amém. Ora, aí a gente não precisa constituir outros mediadores. Qual é o problema de Israel no Velho Testamento? Capítulo 19 de Êxodo está lá: vós sois o sacerdócio real, a nação santa. Capítulo 20, Deus aparece no Monte Sinai, o mundo treme, o povo chega para Moisés: Moisés, a gente não quer esse negócio de sacerdócio não. Ou seja, a gente não quer ser mediador entre Deus e as nações. Fica tu, Moisés, como mediador entre a gente, porque a gente não quer se aproximar de Deus, porque a gente não quer desenvolver esse trabalho. Tem que se santificar, tem que se consagrar, tem que estar em condição, senão a gente não pode. Aí a gente prefere não se envolver nisso. E é por isso que Israel passa o Velho Testamento todinho fugindo da missão.
porque abdicou da condição de sacerdócio real. Sabe para quê? Para ser mediado. Mas aí quando você chega em Pedro, isso está sendo restaurado na nova aliança. Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva que Deus tirou das trevas para o seu reino de luz, a fim de que anuncie as suas maravilhosas obras. E o sacerdócio está sendo restaurado. Aí a igreja vai se clericaliza durante toda a Idade Média. O que é que acontece? A igreja vende indulgência para aqui, vende para lá, tem a simonia, os cargos são vendidos, cria-se o papado, a igreja toda clericalizada, sacramentalizada, tem a missa, tem isso, tem aquilo, nada de sacerdócio. O cara entra lá para se confessar com o padre, ele então, para conseguir o perdão do pecado, não é diante de Deus, é diante do padre. Aí não é o sangue de Jesus, reva não sei quantas Ave Maria, dá não sei quantas chicotadas e dá tudo bem. Aí surge Lutero, pregando o sacerdócio universal de todos os crentes e dizendo que cada um, mediante Jesus Cristo, o único mediador, verdadeiramente constituído, somos sacerdote que está à direita de Deus, intercede por nós. Você tem acesso ao trono da graça, porque em Cristo Jesus o trono de Deus é trono da graça, e você tem acesso livre à presença de Deus. Mas aí vem o século 21, e aí começa a se constituir apóstolos, e só eles têm acesso livre a Deus, só eles podem orar, só eles têm a unção especial, só eles são detentores da graça, só eles têm a patente dos milagres. Milagres só acontecem na igreja dele. O demônio da entrevista diz que o poder está ali e legitima diante de Deus aquela igreja, diante das pessoas daquela igreja. E aí, meus irmãos, você liga uma rádio lá em Recife, o irmão está ligando para a rádio dizendo: olha, me dá um versículo. Os problemas de rádio lá, que o cara está pedindo um versículo. Aí o locutor, que é um pastor ungido, escolhe ali um versículo ungido, mais ungido que os outros, e dá para ele. Porque nem lê a Bíblia para buscar um texto, ainda que seja fora do contexto e que só sirva de pretexto, ele já não faz. Ele depende do homem de Deus, e isso está matando a obra missionária, meus irmãos. Uma igreja utilitarista, uma igreja que quer servir, ser servida, uma igreja que quer prosperar, crente que quer enriquecer, que quando dá alguma coisa para Deus, não dá porque quer servir a Deus, mas que dá na negociata de receber mais com Deus. Nós precisamos mover as nossas igrejas para que aprendam a contribuir com missões, aprendam a depender de Cristo para fazer a obra de Deus. Afinal de contas, o sacerdócio real apresentado na pessoa de Jesus Cristo aqui foi de alguma maneira delegado à igreja, e nós temos essa condição de pregar Cristo como o único mediador e dizer para as pessoas que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Amém? Nós temos um meio eficaz. Qual é o meio mais eficaz que a igreja congregacional tem para fazer missões? É o sacerdócio de Cristo. Cristo é o mediador, é Ele que vai mediar, é Ele que vai fazer acontecer, e é Ele que nos constituiu como sacerdotes reais para que nós façamos a obra de Deus aqui na terra. Bom, a segunda questão que eu falei é que a oração serve a teologia. E aí eu não vou me ater de maneira nenhuma, porque o pastor Oswaldo roubou essa parte minha. Quando ele diz que o Senhor orou por três coisas: pela segurança da igreja, pela espiritualidade da igreja e pela unidade da igreja. Meus irmãos, a gente precisa orar por essas três coisas. A igreja precisa estar segura, e essa segurança implica fugir dessas tentações que estão aí também. A igreja precisa se livrar do mal. É interessante como há uma certa correlação dessa oração com a oração do Pai Nosso. Lá na oração do Pai Nosso ele pede por santidade, aqui ele pede por santidade nas nossas necessidades básicas. Quando pede por aquelas necessidades depois mais secundárias,
Aí ele vai e coloca, livra do mal. Aqui também ele está pedindo para livrar a igreja do maligno. E eu quero dizer que o maligno nem sempre está fora da igreja. Às vezes o maligno está dentro da igreja, ministrando para a igreja. E esse é o ponto mais difícil de discernir a ação do maligno, é quando ele está dentro da igreja, porque ele sabe se transfigurar em vez de luz. E aí, meu amigo, embaralha o meio do campo. Fica mais embaralhado do que o meio do campo do Campinense. Agora, meus irmãos, é interessante que Jesus diz assim: olha, eu não vou tirar esse povo do mundo. Ele olha para o Pai e diz: Pai, não vou tirar eles do mundo. Sabe, um dia eu estava pensando, no meio das aflições, por que é que Jesus não nos salva num dia e no outro dia leva a gente para o céu? Deixa a gente aqui sofrer. Aí todo mundo ia saber quando alguém se convertia. Se ficasse aqui é porque não tinha se convertido. Será que tinha alguém aqui nessa reunião? O pessoal está dizendo que o pastor Reinaldo já fez o apelo ontem. Mas, meus irmãos, o fato é que Jesus diz: eu não vou levar eles comigo. Eu não vou levar eles para estar comigo, mas eu vou estar com eles. Meu irmão, ele é um cabra desviado. Aliás, foi a pessoa que me inspirou para o Evangelho. Mas ele hoje está desviado. Ele tem um programa de rádio, ele sempre encerra um programa assim. O pastor Marcão já participou lá do programa dando entrevista, e ele tem uma frase: meus amigos, ouvintes, lá em casa todo mundo tinha esse negócio de querer ser locutor. Dois irmãos meus, ele tira locutor, também era, mas aí fui trabalhar a locução de outra coisa, né? Microfone aqui e tal, deixa assim. Aí de repente meu irmão termina o programa e diz: olha, meus amigos, estamos terminando o programa. Aí eu digo para vocês que o Senhor está comigo, mas se amanhã eu não estiver vivo, eu estarei com o Senhor. Está entendendo? E de fato foi isso que Jesus disse: vocês não vão estar mais comigo no sentido aqui da caminhada, mas eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou enviar o Espírito Santo, ele é o Consolador. E, meus irmãos, no capítulo 17, eu nunca esqueço eu era seminarista, vi uma palestra do pastor Cleiton, esposo da Joyce, que ele disse que a Trindade está aqui presente. Aparece o nome do Pai, do Filho, você não vê o nome do Espírito Santo, mas o tempo todo está usando a palavra: dei a minha glória, a minha glória. E essa glória é o Espírito Santo, o Shekinah de Deus. Então, o tempo todo, a glória de Deus, o Espírito de Deus está aqui. E é esse Espírito de Deus que representa a presença de Cristo no meio de nós. E essa presença que vai nos guardar do mal. Então, o Senhor não nos tirou daqui, sabe por quê? Porque a gente tinha uma missão para cumprir. Mas Ele não nos deixou só, Ele está conosco. Mas porque o mundo é mau, é perverso, porque veja, mas Ele diz assim: olha, eles rejeitaram a minha palavra. Pronto, não tem mais nada para fazer. Se rejeitaram Jesus, aí o que vão fazer com a gente? Mas Ele disse que tem uma saída. Ele se santificou por nós, e nós também vamos nos santificar. E aí, meus irmãos, eu vejo que a santidade é uma questão dupla. A gente tem a responsabilidade pessoal, santificai-os, mas o Senhor se santifica por nós. Se o Senhor, nesse ato abençoador e sacerdotal, se Ele não ministrar a santidade dele no nosso coração, o máximo que a gente consegue é ser fariseu, santo por fora, sepulcro por dentro. Mas o Senhor é aquele que nos dá a santidade verdadeira. E santidade é um atributo de Deus, que fala da sua transcendência, de que Ele é separado, como diria Calbar, totalmente outro. Então, e nesse sentido, Deus quer que nós sejamos santos, separados para Ele. E há um comentador, o Hendrickson, que ele diz o seguinte, que essa ideia de santificar-se é uma ideia de consagrar-se para fazer a obra.
E meus irmãos, a gente quer fazer a obra de Deus sem consagração. É preciso se consagrar para fazer a obra de Deus. Eu leio aquele texto de Josué, capítulo 3, versículo 5, e nunca esqueço do que eu ouvi, uma certa interpretação daquele texto que eu gostei muito. E aí, meus irmãos, o fato é que aí alguém lê esse texto: santificai-vos para que, a ideia é essa, ninguém diz para quê, mas a ideia é essa, para que amanhã o Senhor faça maravilha no meio de vós. E o texto não está dizendo santificai-vos para que o Senhor faça. O texto está dizendo santificai-vos porque o Senhor vai fazer. E sabe o que o texto está dizendo? É que você, se santificando ou não, o Senhor vai fazer. O Senhor não depende da sua santidade para fazer maravilha. Ele depende da dele. E como ele é totalmente santo, ele faz maravilhas. Ora, mas isso dito somente até aqui, isso pode nos desestimular a santidade. Vamos santificar, não vamos consagrar para fazer a obra de Deus, não vou orar, não vou jejuar, não vou preparar a mensagem, porque o Senhor vai fazer maravilha mesmo com ou sem. Mas preste bem atenção, esse texto antecede a passagem do Rio Jordão. O Senhor vai fazer maravilha e você deve se santificar. Se santificar para quê? Para se tornar participante das maravilhas de Deus. Meus irmãos, santificando-se ou não, Deus vai fazer. Agora, para se tornar participantes e agentes das maravilhas de Deus, beneficiários das maravilhas de Deus, tem que se santificar. E a igreja congregacional tem deixado passar toda uma história, e chegou a hora da gente se consagrar para que o Senhor faça maravilhas, e a gente, que é o Senhor ao fazer maravilha, nos torne participante delas. E não estou dizendo que Ele não tem feito, mas a gente podia muito mais. Aí quando você chega lá no final dessa história, você está vendo que Deus fez maravilhas. As mulheres de Jericó caíram. A terra foi conquistada. Agora, sinceramente, eu não gostaria de estar no lugar de Acã, com seus barros de ouro. O Senhor fez maravilha e ele não foi beneficiado. Deus estava fazendo maravilha nos dias de Pentecostes, lá na igreja primitiva, estava. Mas eu não gostaria de ser ananias e Safira naquele contexto. Então Deus está fazendo maravilha no meio da aliança? Tá. Deus está fazendo maravilha no meio da união? Tá. Mas muita gente não está participando. Muita gente não está vendo o que Deus está fazendo. Porque, meus irmãos, há uma posição para a gente se tornar participante das bênçãos de Deus. É santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, eu sou lá do sertão do Rio Grande do Norte. Se você ler aí na revista Missionária, um texto que eu escrevi para a revista Todos Nós, o sertão e a parabólica, eu conto um pouquinho aí da minha experiência de sertanejo nesse texto. Numa palestra que eu preguei no Encontro Gilberto, aqui no sertão da Paraíba. E eu sou lá do sertão, meus irmãos, e como a gente sofria numa jumenta, carregando água numa lagoa, onde tinha longe de casa, para poder beber. Olha, tinha dia que a gente dava 4, 5 viagens. Lá o nome era uma roladeira, que era puxada pelo jumento. A gente enchia, chegava, tirava essa água para botar nos potes. Meus irmãos, e quando chovia, a primeira coisa no outro dia era perguntar: e aí, papai? E aí, mamãe? Não precisa buscar água não, né? Tem água. Sabe o que acontece? O tonel tinha que ficar debaixo da biqueira. Porque senão, se a chuva fosse muito forte, a água caía depois do tonel. Podia chover a noite toda, aquela chuvinha gostosa, mas quando a chuva é fina, a água cai aqui. Ela não tem força para empurrar para lá. Então cai antes do tonel. Aí a mãe dizia: meu filho, choveu a noite toda, mas o tonel está vazio. O tonel não estava na posição certa. Então está chovendo, meus irmãos, mas às vezes a gente está na posição errada. Então Deus quer nos colocar debaixo da biqueira do Espírito, para que no outro dia você não tenha que ir numa jumenta, passos lentos, atrás de uma besta de uma água suja de lagoa. E é isso, meus irmãos, está todo mundo na posição errada. Aí o cara um dia está na reunião da sessão do descarrego, no outro dia está não sei o que, atrás de uma água barrenta, e não está percebendo que a água da chuva de Deus está caindo
e de tudo que a gente precisa se santificar para botar a vida no lugar certo. E aí Deus vai começar a abençoar. Amém? Amém. E finalmente, meus irmãos, eu digo que a outra coisa que Jesus pediu, que é a unidade, ela tem que ser uma unidade que tenha visibilidade. Essa unidade invisível, subjetiva e abstrata não é a unidade que Jesus veio falar de uma unidade que o povo vai ver. Ora, e aí até o cego vai ver. Até ele já viu. Né? Até ele já viu. Eu estou usando uma expressão de Calvino, que ele diz, se referindo ao Salmo 126, eu preguei nesses dias, que quando o povo viu Deus fazendo aquela obra extraordinária, trazendo o povo do cativeiro e reconstruindo, aí os babilônicos olhavam, os pagãos diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por estes. Aí Calvino diz que quando Deus faz milagre, até o cego vê. É uma expressão espiritual. Aqueles pagãos cegos não viam nada, mas eram capazes de enxergar que tinha sido o Senhor quem fizera aquilo. Amém? Amém. Então ele está dizendo isso aqui, olha, vocês vão ser fundamentado e modelado na unidade da Trindade, e o mundo que é cego vão ver que eu sou enviado de Deus. Amém. E sabe o que é maravilhoso nesses dias aqui? É ver essa unidade ganhando visibilidade, ganhando objetividade, no abraço sincero. Sinceramente, irmãos, ontem à noite eu fui muito impactado, porque quando o pastor Oswaldo chegou aqui e disse, em nome da aliança, nós pedimos perdão. Em nome da união, nós pedimos perdão. Eu já estou trocando de coisa, sabe como é? Porque agora é tudo misturado. O Paulo Santana, o pastor Oswaldo não pode saber disso não, mas o Paulo Santana lá no Teatro Guarapes, os 42 anos da aliança, 154 da União, ele disse, eu quero chamar aqui o pastor Aurivan, presidente da Aliança de União de Igrejas. Eu sei que ele englobou logo os dois nomes e me fez presidente das duas, mas eu estou devolvendo aí para o pastor Oswaldo isso. Então, meus irmãos, esses dias aqui, através do abraço, sim, aí eu pedi a liderança. Quando o pastor Oswaldo chegou aqui e fez esse pedido de perdão, meus irmãos, o mais gostoso daquilo ali é que aquilo ali não era uma questão formal. A gente percebeu que era do Espírito de Deus. Não era uma coisa institucional. Não foi uma coisa que a gente sentou aqui e disse, olha, a gente vai fazer um encontro, desde que você chegue aqui e peça perdão para a gente. Meus irmãos, nada do que aconteceu aqui foi planejado por homens. Tudo o que aconteceu aqui foi planejado pelo Espírito. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Pastor de Castro, dá continuidade, vem orar aqui para nós.